Olá, bom dia! Nós estamos aqui hoje com mais um vídeo para o nosso canal. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado. Você que já assiste os nossos vídeos sabe que nós vamos passar agora 10 minutos examinando as escrituras, trazendo para os nossos dias e aplicando na nossa vida, né? Que é o mais importante de tudo. Nós não podemos ser apenas conhecedores da palavra, nós temos que ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, Joyce Prado. Você vai ficar por dentro de todos os vídeos que nós temos lá, são vídeos curtos, de 10 minutos. Esses vídeos são vídeos práticos também, para que nós possamos aí aplicar no nosso dia a dia. Temos vários assuntos, várias histórias da Bíblia, né? Todas elas que vêm acrescentar a nossa fé. Bom, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra, está no livro de Mateus, se você quiser abrir, Mateus capítulo 14. Você que está aí a caminho do trabalho, fazendo uma atividade, ou até mesmo em casa, lavando uma louça, limpando, né? Não tem problema. Aumenta o som do áudio, abra seu coração, prepara para receber a palavra de Deus, porque desta forma, né, o Senhor pode entrar na sua vida, pode fazer com que a palavra ela venha a ser semeada, frutificar, possa crescer, dar frutos e frutos que permaneçam na sua vida e através da sua vida, que outras pessoas possam ser abençoadas. Como eu disse, né, nós vamos aprender hoje no livro de Mateus, capítulo 14. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 26, que diz assim, olha, vamos lá? E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu gosto muito dessa passagem, né? Eu consigo imaginar essa passagem assim dentro dos meus pensamentos, porque eu vejo aqui algo sobrenatural, né? Alguém andando sobre as águas. E realmente, Jesus ele vinha por cima do mar, caminhando ao encontro dos seus discípulos. Seus discípulos se assustou, achou que era um fantasma, mas logo Jesus se identificou, né? Disse para que eles não precisassem temer, não tivessem medo. E em seguida Pedro, né, um dos seus discípulos, totalmente assim ousado, ele pede para ir até Jesus. E então ele desce do barco, coloca seus pés sobre as águas e ele também caminha sobre as águas. A palavra de Deus diz que ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas enquanto ele não chegava até Jesus e ele estava caminhando, veio um vento forte e ele começou a ter medo e então ele começou a afundar. Mas Jesus, né, ele vai lá, pega Pedro pela mão e aproveita para ensinar Pedro, né, dizendo, homem de pequena fé, porque duvidastes. Essa história é uma história muito linda. E o que nós aprendemos com ela? Bom, hoje se inicia mais um mês, né, o mês de setembro. Nós estamos aí prestes a encerrar o ano de 2025. E juntamente com o novo mês, vem novos desafios, vem novamente a rotina do dia a dia, mais uma semana, tudo aquilo para nós lutarmos, alcançarmos e buscar novamente mais um mês, né? E quando vai chegando o ano, nós começamos a refletir a respeito da nossa vida, começamos a pensar sobre como têm sido os dias, como foram os meses que passou e muitas vezes nós nos desesperamos, né? Muitas vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, quão difícil foi chegar até aqui, né? Quantas coisas aconteceram. Mas se nós estamos aqui ouvindo esta mensagem, se nós conseguimos analisar, fazer essa reflexão dos nossos meses que passou, é porque o Senhor nos sustentou. Então nós devemos aprender com Pedro nesta passagem, que Pedro ele foi ousado em querer andar sobre as águas. Nós temos que aprender com Jesus,
que o nosso Jesus, ele foi homem feito em carne nesta terra para trazer a nossa salvação, mas ele operou prodígios, milagres e sinais através da glória de Deus que estava sobre a vida dele. E se nós temos um Deus grandioso, que nos ama, tão poderoso, que opera milagres, prodígios e sinais, e a palavra de Deus diz que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, nós temos que crer, nós temos que ser como Pedro, ousados, para ver os milagres acontecendo na nossa vida, para participar com Jesus daquilo que ele tem feito e daquilo que ele fará ainda na nossa vida, né? Eu não sei quais são as condições que você se encontra hoje, eu não sei quais são os medos, eu não sei quais são os ventos fortes que têm feito você se amedrontar e muitas vezes até se afundar, às vezes se afundar no medo, na amargura, na tristeza, na raiva, no ódio, dos meses que passaram, das coisas que já ficaram para trás. Mas eu venho te dizer hoje que nós temos um Deus, aquele que nos toma pelas mãos e que ele nos tira da situação que nós estamos, seja ela qual for. Seja uma situação que nós estamos nos afundando, seja uma depressão, seja uma ansiedade, né? Qual seja a situação financeira, familiar, saúde. A palavra de Deus diz que não há nada demasiadamente impossível para o nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. E nós vemos através de Jesus caminhando sobre as águas, Jesus andando no mar. Nós conhecemos a palavra de Deus e nós vimos que Moisés, através da ordem de Deus, ele colocou o seu cajado e o mar se abriu. Hoje nós estamos aqui falando do mar por conta da grandeza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir conhecer o mar, mas quando você se depara com aquela grandeza, você se sente tão pequeno, né? Você se sente tão incapaz de fazer algo em meio daquela imensidão de águas, mas nós temos um Deus que tem pelas suas mãos o mar, né? Nós temos um Deus que, para ele, o mar é como uma gota de água. Então, se nós temos um Deus tão grandioso, um Deus tão maravilhoso, que caminha sobre as águas, que abre o mar para que o povo possa passar, nós temos que desfrutar com ele dessas bênçãos, desse poder. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós temos que aumentar a nossa fé. Homem de pequena fé, porque duvidastes? Nós temos uma fé muito pequena. Ainda que a palavra de Deus diz que se a nossa fé ela for uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, nós temos o poder de dizer para o monte, né, ou para as montanhas, saiam daqui e passam para lá. Né? Essa é a demonstração que Jesus nos deixou da nossa fé. E muitas vezes nós não conseguimos dizer para um problema na nossa vida, chega, acabou. Né? Isso não vai mais me fazer afundar, isso não vai mais tirar a minha paz, isso não vai mais me deixar de cama, isso não vai mais me deixar depressivo, ansioso. Por quê? Porque a nossa fé ela é bem menor do que um grão de mostarda. Então hoje eu estou aqui para falar para você, para que você venha viver com Jesus os milagres na sua vida, para que você não venha conhecer Jesus apenas de ouvir falar, apenas do nosso vídeo de 10 minutos ou de uma pregação que você ouve na sua igreja, não, para que você venha ter com Jesus experiências, para que Ele possa fazer na sua vida algo grandioso, como Ele demonstra que Ele já fez na sua palavra, para que Ele possa fazer um milagre na sua vida, na área que você necessita, mas para isso você precisa exercitar a sua fé, você precisa colocar em prática a sua fé. Nós não podemos ter uma fé, mas uma fé que não opera, uma fé inoperante, que não transforma nada na nossa vida. O nosso tempo ele é muito curto, é apenas 10 minutos. Então eu não consigo falar mais para vocês a respeito da fé. Mas essa semana, esse mês de setembro, né, nós possamos aí ativar a nossa fé. Eu quero buscar em Deus palavras a respeito de fé. Quero contar para vocês pequenos testemunhos, né, para que a nossa fé ela venha a ser ativada durante este mês de setembro. E antes que o ano termine, nós ainda podemos ver Deus agindo na nossa vida, o sobrenatural de Deus, fazendo com que nós viemos caminhar com Jesus, seja sobre as águas ou, se necessário, Ele vai abrir o mar para nós passarmos, porque Ele é um Deus poderoso, um Deus que fez, que faz e que fará. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.
Se você gostou, curte, compartilha. Peça para que o Senhor, neste mês de setembro, Ele venha aumentar a sua fé. Se coloque diante de Deus para você exercitar essa fé. A situação que você está passando é uma situação aterrorizante, você está se afundando, clame por Ele. Clame por Ele para que Ele possa estender a sua mão, para que você possa ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Se você gostou, curte, compartilha, encaminha para um amigo e eu te espero aqui no próximo vídeo. Nós vamos continuar falando de fé. Que Deus te abençoe e até mais.